Bom dia, pessoal do primeiro ano. Aqui é a professora de Desterro, tudo bem? Vamos começar hoje um conteúdo que é fundamental na construção do texto, de qualquer texto. Para você ter um entendimento, para você ter uma concordância de ideias, você precisa ter coesão e coerência. Coesão é o texto, é o encadeamento, é a ligação das frases, tá? É ligar essas frases de modo que a outra pessoa entenda com clareza. E a coerência diz respeito a você não se contradizer. Então, você seguir uma linha de raciocínio sem contradição é a coerência. A coesão é você usar elementos para ligar as orações, os períodos, os parágrafos, tá bom? Porque se não tiver coesão, você não vai ter uma ligação com sentido, tá? O seu texto não vai passar de um amontoado de palavras, tá bom? Então tem aqui a definição de coesão e coerência. Não é a mesma coisa, é diferente, tá? A coerência é um encadeamento lógico, é você seguir ao seu pensamento sem se contradizer. Então, quando você segue o seu pensamento sem se contradizer, sem haver contradição, você está praticando a coerência, tá? Então, e a coesão é a unidade de sentido, é uma frase que tem um sentido, tá? É uma frase que pode ser entendida de modo claro, tá bom? Nós vamos ter exemplos disso, tá? De coesão e coerência. Então, a coesão é a unidade de sentido de cada frase, oração, período, parágrafo, dentro de um texto, tá? A coesão do texto é o que faz com que ele não pareça uma coxa de retalho, né? Imagina que uma coxa de retalho é algo totalmente ali sem combinar, uma coisa improvisada que parece que não tem sentido, né? E a coesão é para juntar, para dar sentido ao seu texto, tá? E a coerência é para você encadear suas ideias de modo lógico, diz respeito a não se contradizer, diz respeito à pertinência das suas ideias, tá bom? Vamos aqui a relação de coesão, né? Dentro dos elementos textuais, tá? A coesão textual, ela vai ligar elementos relacionados a seleção e combinação lexical. E o que é isso? Seleção e combinação lexical? Seleção das palavras e a combinação dessas palavras. Você precisa usar conectivos e esses conectivos, eles têm um efeito. Conectivos são esses, professora? Conjunção, advérbios, pronomes, e eles terão seu efeito dentro do texto, tá bom? As conjunções subordinadas, por exemplo, elas fazem total diferença dentro do texto. Os advérbios de tempo, né? Modo, lugar, serve para fazer uma coesão uma coesão por substituição, colocando as palavras ao invés de outras para não ficar repetitivo, tá bom? Então, e também os pronomes eles vão dar uma coesão para o texto porque você pode substituir. Por exemplo, o Antônio pegou o livro na biblioteca, então eu já uso o pronome ele vai fazer um resumo do conteúdo de redação, tá? Então eu faço a substituição de termos com os pronomes, tá bom? E essa substituição diz respeito à coesão, uma coesão referencial. Por que coesão referencial? Porque eu usei elementos de dentro do texto. Antônio, eu substituí pelo pronome ele, tá bom? Então, tem os elementos de referência interna e externa. Os pronomes fazem essa referência interna e externa, tá? Aqui, acolá, tá bom?
os pronomes advérbios, tá bom? Ó, pronome demonstrativo, isto, aquilo, isto, referência interna, aquilo, referência externa, tá bom? Vamos agora, deixa eu ver, aqui exemplos de frase que tem coesão, mas não tem coerência, que tem coerência, mas não tem coesão. Vamos ver? Olha só, o dia está chuvoso, eu usei um conectivo, ok, tem coesão, mas será que tem coerência? O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Gente, qual o sentido disso? Qual é a coerência nisso? Sentido. Tá muito confuso, né? Qual é a coerência que tem aí? Tem um monte de contradição, mas ela tem coesão, porque eu usei o conectivo, eu liguei essa primeira oração à segunda oração. Eu usei ainda outros conectivos, tá bom? Mas o que é que tem a ver o dia está chuvoso, eu encontrar meus amigos no cinema e eu observar as pesquisas da imprensa? Nada a ver, tá? Para ter sentido, eu teria que colocar, por exemplo, né, criar um exemplo da seguinte forma: o dia está chuvoso, pois recebi a notícia de vários temporais em Teresina, tá? O dia está chuvoso, pois estamos no período de chuvas em Teresina. Coeso e coerente. Mas aqui, olha só, mais um exemplo. Crise financeira, aumento do dólar, diminuição das importações. Gente, todos esses assuntos aqui têm uma ligação entre eles, tá? Crise financeira, aumento do dólar, diminuição das importações. Mas não tem ligação entre os períodos, no caso. Não tem nenhuma ligação, tá? Eu poderia então fazer como a ligação? Poderia colocar a conjunção pois o aumento do dólar diminuiu as importações, tá? Se eu colocasse assim, crise financeira, há uma crise financeira, pois o aumento do dólar diminuiu as importações. Estaria coeso e coerente. Pessoal, por hoje é só. Temos o próximo conteúdo, que são os tipos de conectivos dentro das frases, a aplicação dos conectivos nas frases, tá bom?